Olá pessoal, a gente vai começar agora mais uma aula, versão em áudio do blog História SOS. O conteúdo que a gente vai ver agora é a Revolução Francesa e período napoleônico. Antes de mais nada, é bom a gente pensar qual a importância de estudar esse conteúdo. Um acontecimento que ocorreu no final do século XVIII, em que ele nos influenciou. Na verdade, a gente não pode esquecer de uma coisinha chamada processo histórico, que é justamente a transformação que as coisas passam até ficar do jeito que elas são agora. A sociedade atual é fruto da influência, em maior ou menor escala, de todas as revoluções, de todos os movimentos e de todas as civilizações que vieram antes. Mas no caso da Revolução Francesa, ela vai possuir uma grande importância, primeiro, porque vai acabar marcando a transição de um período histórico para o outro, ou seja, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Fora isso também, vai ser o primeiro movimento, apesar de ser burguês, que vai contar com a participação maciça do povo e o povo, durante algum tempo, vai inclusive governar. Fora isso também, muitos princípios democráticos atuais vão surgir através da Revolução Francesa, pois, por exemplo, a questão do sufrágio universal, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade e coisas do tipo. Por exemplo, as próprias escolas públicas são fruto dessa revolução, pois se acreditava que a única forma de fazer com que a população saísse da escuridão da religião, da escuridão da fé, seria por meio da razão, e essa razão só viria por meio da educação. Pois bem, pessoal, antes da gente falar também da Revolução em si, é bom a gente pensar as causas que levaram a essa Revolução Francesa. Você vai ter aí, entre as causas da Revolução Francesa, ligando ao aspecto político, econômico e social. Sobre o aspecto político, nós vamos ter uma questão bem interessante. Por mais que a França fosse um governo absolutista, o rei tinha que dividir seus poderes com o parlamento, sendo que um poderia anular a decisão do outro. Como assim? Se o rei fizesse uma lei e o parlamento não concordasse, o parlamento poderia cancelar essa lei. Se o parlamento fizesse uma lei que o rei não concordasse, o rei poderia cancelar essa lei. Quer dizer que os dois deveriam viver em equilíbrio. Só que o rei da época vai começar a querer aos poucos cancelar esse equilíbrio que existia entre o rei e o parlamento. Isso vai fazer com que ambos entrem em choque. Sob o aspecto econômico, você vai ter o quê? Você vai ter o déficit público, que é basicamente o quê? Você gasta mais do que ganha. De uma maneira bem simples, na causa econômica, você pode situar o fato de que o Estado francês, que o governo francês, estava gastando mais do que conseguia juntar em dinheiro. Em consequência disso, ele acabava querendo aumentar mais os impostos e a população acabava sofrendo. Agora ele vai gastar mais esse dinheiro com o quê? Participação em guerras, como no caso da Guerra de Independência dos Estados Unidos, tendo em vista que a França e a Inglaterra eram inimigas já há muito tempo, e os Estados Unidos, as 13 colônias, queriam se libertar da Inglaterra, a França viu aí uma oportunidade de ampliar seu raio de influência. E de quebra também de cutucar a Inglaterra, né? Com tudo isso, eles acabavam gastando bem mais. Já no caso, o aspecto social, você vai ter o seguinte: a sociedade francesa ela era dividida basicamente em estados, tá certo? Ela era estratificada. Como assim? A sociedade baseada em estados, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Nesse tipo de sociedade, praticamente não há como você subir na vida, como você melhorar de vida. Ou seja, se você nasce pobre, você morre pobre. Se você nasce rico, morre rico. Você ia ter no primeiro estado o clero, ou seja, a igreja, no segundo estado os nobres e no terceiro estado os demais. O curioso é que os dois primeiros estados juntos equivaliam a mais ou menos 5% da população, sendo que o terceiro estado fazia referência a 95%. Olha só, até um tempo atrás se acreditava que o primeiro e o segundo estado não pagavam nenhum imposto. Atualmente isso já foi desacreditado. Se sabe que eles pagavam sim, só que aí era desigual, está bem? O terceiro estado pagava uma carga tributária, ou seja, uma
pagavam impostos muito mais altos que os dois primeiros estados. E, de quebra, não podiam participar tanto na vida política. Isso tudo aí vai gerar uma época de crise, um momento de tensão. E como se tudo isso não bastasse, você ainda vai ter os problemas ambientais. A França vai passar, até então, uma das piores secas, que, consequentemente, vai acabar abalando a agricultura e, mais diretamente, a população, porque as pessoas ricas não passavam com tanto problema de fome ou coisa do tipo. Quer dizer que você vai ter toda a estrutura para lançar a base da própria revolução. Você vai ter crise na própria elite, está bem? E crise também nessa relação entre o governo e a população. Mas essas são as causas. Você vai ter basicamente um estopim, ou seja, aquela última gota, o último empurrãozinho. E isso vai ocorrer quando? Com a tentativa de melhorar a situação financeira do governo, o rei vai querer ampliar ainda mais os impostos, trazendo uma carga ainda maior para o terceiro, mas também para o primeiro e para o segundo. Estes não vão aceitar, vão considerar essa tentativa do rei ilegal. E o rei, em seu pensamento absolutista, vai dizer o que? Sim, vai dizer, olha a frase, é legal sim porque eu quero. Só isso aí já vai demonstrar a crise existente entre o rei e o parlamento. O rei, para tentar solucionar esse problema, diminui a quantidade de parlamentares, limitando suas atribuições e criando uma Assembleia Político-Judiciária. Essa reforma acabou chegando tarde para salvar o regime. Por quê? Os parlamentares se rebelaram, tá certo? E exigiram a convocação imediata dos Estados Gerais e a duplicação do número de representantes do terceiro Estado. O que seriam esses Estados Gerais? É como se fosse uma Assembleia com representantes do primeiro, segundo e terceiro Estado. Está bem? Só que aí já vai surgir um pequeno problema. Quando você vai ter a união dos três estados, você já vai ter também aí uma crise, porque o primeiro e o segundo estado queriam que fosse votos por estado. Como assim? Se são três estados e um voto por estado, o primeiro e o segundo sempre venceriam, porque sempre ficaria 2 contra 1. Já o terceiro estado vai querer voto por cabeça, por ter a maior parte da população, 95%, obviamente quem sempre venceria? O terceiro. Os 2 primeiros não aceitam, só que aí você já vai ter a crise entre o primeiro, o segundo e o terceiro. E esse terceiro, apoiado por dissidentes das outras ordens, e especialmente pelo baixo clero, que não tinha tanto poder no primeiro estado, vai acabar o quê? Fazendo valer a sua decisão. Diante dessa situação, o rei Luís XVI tenta dissolver os Estados Gerais, impedindo a entrada dos deputados no salão em que eles se encontravam. Em junho, essa nova maioria se reuniu separada em um salão chamado Salão da Pela, que era um jogo parecido com tênis, e girou permanecer ali até que a França fosse feita na França uma nova Constituição. Mediante a pressão que o rei estava sofrendo, ele acabou aceitando, e os Estados Gerais se transformaram em Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Sua função, basicamente, é criar uma nova Constituição. Mediante essa situação, o rei diz que aceita, mas ao mesmo tempo começa a tramar pelas costas medidas para aumentar o seu poder e diminuir o poder do terceiro estado. Isso vai fazer com que ocorra uma grande movimentação na cidade. A população revoltada com essas atitudes vai invadir uma prisão política chamada Bastilha, em que não se colocava nela bandidos, assassinos, ladrões, nada disso. Se colocava simplesmente quem era contra o rei. Quer dizer que essa Bastilha, essa prisão, esse castelo, representava o poder do rei, já que eram colocadas lá quem era contra o rei. A população, tendo essa noção desse símbolo, faz o quê? Invade a Bastilha, mata muitos soldados, decepa a cabeça do diretor, espeta numa lança e ficam fazendo passeatas. E fora isso, derrubam completamente o prédio. Numa demonstração clara que, por mais que o rei fosse poderoso, agora o povo seria mais poderoso que ele. Mediante essa situação, na cidade vai ocorrer isso. No campo também vai se espalhar essa movimentação. Embora lá não tenha
no campo não tivesse Bastilha, você ia ter os nobres que eram ligações diretas com o rei, tendo em vista que ele era rei e nobre, obviamente. A população faz o quê? Invade os castelos, espanca, mata muitos senhores, queima muitos castelos. Esse período, devido a essa confusão toda, é conhecido como período do Grande Medo. Agora uma curiosidade para vocês. Assim que a Assembleia Nacional Constituinte se une, eles iniciam um conjunto de ações que visam diminuir o poder dos nobres e aumentar o poder do povo. Você vai ter, no caso aí, o quê? A própria questão da abolição dos direitos feudais, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Você vai ter também a adoção de uma Constituição Civil do Clero, que é basicamente tentar diminuir o poder da Igreja, para que essa Igreja fique submissa ao Estado, e, consequentemente, o Estado vai pegar as terras da Igreja. Fora isso, também você vai ter a divisão dos poderes do Estado em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, demonstrando claramente a influência que o iluminismo tinha sobre a Revolução Francesa. Com essa nova Constituição de 1791, de natureza individualista e liberal, se estabeleceu que todos os homens eram iguais perante a lei. Todavia, o texto institui o sufrágio censitário, com a distinção entre cidadãos ativos e passivos. Como assim? Quer dizer que nem todo mundo podia votar. Os ativos eram aqueles que podiam votar e os passivos não. O que diferenciava isso seria justamente a questão da riqueza, mostrando aí a profunda influência da burguesia no movimento. Não podemos esquecer que a Revolução Francesa ela está enquadrada entre as revoluções burguesas, que, consequentemente, vai lutar pelo aumento do poder da classe burguesa, que antes detinha o poder econômico e agora vão passar a deter também o poder político. Durante esse período aí, você vai ter um agravamento da situação da Revolução. Por quê? Porque em 1791, o rei Luís XVI e a família real tentaram fugir para a Áustria, terra natal da rainha Maria Antonieta. O intento do rei ao fugir era justamente se reunir com as tropas estrangeiras fora do país, atacar e sufocar a revolução e assim poder retomar o poder. O problema é que o rei acaba sendo descoberto e preso. A prisão do rei e a série de transformações que ocorriam na França nesse período tiveram grande repercussão em diversas partes do mundo. Enquanto muitos indivíduos louvavam o processo revolucionário em curso, tanto outros condenavam seu procedimento. Tanto é que o medo desses países que estavam ao redor da França é que essa ideia de revolução se espalhasse e eles perdessem mais o seu poder. Por isso que eles vão acabar atacando constantemente a França no intento de diminuir o poder da revolução. No entanto, depois que é criada a Constituição, a Assembleia Constituinte se dissolve, está bem? E você vai ter aí a criação do quê? A convocação de uma convenção nacional. Essa convenção nacional iria substituir o parlamento. E você teria também aí uma mudança de sistema, uma mudança de governo. Enquanto antes nós tínhamos na França um governo absolutista, uma monarquia absolutista, agora nós teríamos uma monarquia constitucional. Ou seja, os poderes do rei seriam limitados agora por uma Constituição. Essa Convenção Nacional vai acabar tendo o poder dividido, ou seja, o parlamento vai ser dividido em 3 áreas físicas mesmo, direita, centro e esquerda. Nos partidos de direita estavam os girondinos, que representavam justamente a alta burguesia. No partido de esquerda, você vai ter os jacobinos, que, na verdade, fazia-se referência à população geral mesmo. E no meio você tinha a planície, ou pântano, que, na verdade, não tinha posição política definida, ou seja, ficava em cima do muro. Se você relembrar, se você já estudou aqueles conceitos de partido de direita e partido de esquerda, aí eles vão estar bastante inseridos. Na verdade, vai ser da própria França
que vai surgir essa noção de partido de direita e partido de esquerda, sendo que os partidos de direita são aqueles mais reacionários, mais ligados à elite. Já os partidos de esquerda vão ser aqueles mais revolucionários e ligados ao povo. Mas é bom você pensar numa coisa. Ambos queriam a mudança, mas queriam de forma diferente. Há um exemplo bem prático. Bom relembrar porque nós vamos ter as revoluções burguesas. De uma maneira bem simples, porque eles queriam ter acesso ao poder e os nobres não deixavam. Então a saída foi derrubar. Mas a burguesia nunca quis que o povo chegasse ao poder também. E é aí que vai ter a questão interessante. Os dois grupos queriam que o rei perdesse o poder. Mas acabava aí o que eles tinham em comum. Porque os girondinos queriam já encerrar a revolução e garantir que eles ficassem no poder, enquanto os jacobinos queriam que a revolução se espalhasse e o próprio povo assumisse o poder. De início, você vai ter o quê? Os girondinos eles vão acabar tendo que governar numa situação de crise. Primeiro, o país está sendo atacado pelos governos absolutistas estrangeiros. Segundo, não estão conseguindo administrar porque, por causa dessa guerra, estão gastando muito dinheiro e o povo estava passando muita fome, quer dizer que estavam descontentes. Fora isso, os jacobinos, que eram mais radicais, queriam que o rei fosse julgado e condenado por traição. Nesse desenrolar todo, os girondinos acabam perdendo o poder. Os jacobinos assumem, perseguem os girondinos, fazem o julgamento do rei e o condenam à morte pela guilhotina. Após esse fato, você já vai ter aí o quê? Uma república jacobina. Para facilitar a própria administração do país, os jacobinos criam o Comitê de Salvação Pública, que era um órgão responsável pela administração e defesa do país. Correndo o risco ainda constantemente de ser invadido pelos países absolutistas estrangeiros, você vai iniciar aí, os jacobinos vão entrar numa paranoia. Vão começar a caçar e perseguir quem eles acham que é contra a revolução. Nisso daí, você vai ter o surgimento de um período chamado de terror, que é justamente porque as pessoas começavam a serem julgadas até por qualquer besteira, por coisas simples mesmo. Para vocês terem ideia, cerca de 16 mil pessoas acabaram sendo condenadas pelo Tribunal Revolucionário, que era justamente o órgão responsável por julgar quem era considerado inimigo pela Revolução. O problema é que essa paranoia vai chegar a um nível tão grande que os próprios jacobinos vão lutar entre si e vão acabar se matando. Consequentemente, vão perder o apoio da população e o apoio de outros grupos políticos, facilitando uma contra-revolução por parte dos girondinos, que voltam ao poder no movimento conhecido como Reação Termidoriana, que marcou o fim da participação popular na condução do Estado. A partir daí, a alta burguesia vai governar através do diretório, que inclusive vai gerar também a caçada contra jacobinos sobreviventes, no que ficou conhecido como Terror Branco. Qual era a função desse diretório? Simplesmente administrar. Só que, também durante esse período, vale lembrar que o diretório era administrado somente por girondinos, ou seja, pela burguesia, não permitia mais a população participar, você já vai ter aí também um conjunto de crises, fora todas as outras que eu falei, você vai ter conspirações, movimentos ligados àqueles grupos mais radicais, como os jacobinos sobreviventes. Para evitar isso daí, você já vai ter uma seguinte situação. O poder vai acabar sendo entregue na mão de uma figura que por vocês talvez seja conhecido, Napoleão. Agora, como é que esse Napoleão chegou ao poder? Primeiro, um jovem de 25 anos já como general acabava encarnando aquela ideia de revolução, de capacidade, de poder, de força. Consequentemente, ele acabou se tornando um herói. Nisso, com a sociedade toda em confusão, com grandes tensões sociais, fome, guerra, a burguesia que conduziu o país desejava que se encerrasse essa luta contra os outros países europeus.
Fora isso também, eles queriam confirmar e reafirmar o poder da burguesia. Só que para isso eles precisavam de alguém forte, e sobretudo forte perante o exército. Foi justamente aí que se procurou o jovem Napoleão Bonaparte, então com 30 anos, que ele acabou surgindo como homem indicado para liderar um golpe político articulado pelos diretores do governo, pela alta burguesia, o chamado golpe 18 de Brumário. Uma vez no poder, Napoleão foi nomeado cônsul, junto com mais 2, mas na verdade quem tinha mais poder era ele mesmo. Entre suas atribuições estava o comando do exército e a política externa, podendo criar leis e nomear os membros da administração. Para construir a base de seu apoio político, Napoleão começou atraindo a alta burguesia. Criou a Sociedade Nacional de Apoio à Indústria e o Banco da França, procurando dar estabilidade à moeda francesa, distribuindo e substituindo a libra pelo franco. Criou um corpo de funcionários encarregado de arrecadar impostos, centralizando e saneando as finanças da França. Aliás, na verdade, Napoleão acabou buscando organizar a economia. De uma maneira bem resumida, era isso. E quando ele buscou organizar a economia, acabou caindo no gosto da alta burguesia, que em sua maioria eram industriais e comerciantes. Napoleão vai criar também liceus educacionais, onde, à custa do próprio Estado, sem pagar nada, os jovens, mesmo os pobres, poderiam estudar e ter uma carreira ligada à própria indústria. Fora isso também, Napoleão buscou unir novamente a França com a Igreja, assinando assim uma concordata com a Igreja Católica, em que, com esse acordo, o governo francês continuou com as terras da Igreja, está bem? E passou a deter o direito de escolher os bispos, que deveriam jurar fidelidade à República, mas que, para isso, teriam que passar também pela aprovação do Papa. Em troca disso, o Estado ficou proibido de interferir no culto religioso. No entanto, foi transformado na maior religião da França, mas não na religião oficial do governo. Napoleão buscou organizar cada vez mais o Império Francês. Para isso, ele teria que enfrentar o maior inimigo da França, a Inglaterra. Em batalhas terrestres, Napoleão vencia, mas em batalhas no mar, a poderosa esquadra inglesa é que vencia. Então Napoleão teve uma ideia. Bloquear todo o comércio da Inglaterra com o continente. Assim ele tinha esperança que, sem poder vender nem poder comprar, a Inglaterra se enfraquecesse e ele pudesse, enfim, dar o golpe de misericórdia e atacar. O problema é que a ideia foi interessante, mas o problema é que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Muitos países já vinham mantendo acordos comerciais e políticos com a Inglaterra há muitos anos. Um exemplo disso foi Portugal. Então, tais países acabaram fazendo o quê? Desrespeitando esse bloqueio continental. Como consequência, Napoleão acabava invadindo os países que entravam em desacordo com essa ideia. Ele substituía os governantes desse país por alguém de sua confiança ou um parente seu. Só que aí surgiu um probleminha, porque já que aquelas pessoas não eram consideradas legítimas daquele país e nem daquele governo, Napoleão tinha que deixar muitos de seus soldados para obrigar o povo a aceitar o novo governo. Consequentemente, ele gastava muito mais dinheiro e diminuía seu exército. Uma curiosidade, isso vai ter uma influência para o Brasil. Como Portugal mantinha uma grande relação comercial com a Inglaterra, não aceitou o bloqueio continental. Napoleão, então, invadiu Portugal, mas antes disso a família real portuguesa fugiu para o Brasil em 1808 e o Brasil deixou de ser colônia, passando a se tornar sede do Império, sede do Império Português. Qual é a influência que isso vai ter para o Brasil? Você vai ter um conjunto de transformações que vai permitir que as pessoas aqui experimentem uma maior liberdade e, consequentemente, lutem pela independência do Brasil futuramente. Outro país que não vai cumprir esse bloqueio continental foi a Rússia, porque mantinha contratos comerciais com a Inglaterra, mas fora isso também, o que comprava da França não era suficiente. Como ela quebra esse bloqueio continental, Napoleão decide invadir a França. Formou um exército magnífico de 600 mil pessoas. O problema era
que esse exército não estava preparado para o que vinha enfrentar, para o que iria enfrentar. A Rússia estaria passando por um rigoroso inverno. E fora isso, o exército russo decidiu não bater de frente com o exército de Napoleão. Eles preferiram uma técnica chamada de técnica da terra arrasada, ou tática da terra arrasada, que era basicamente o quê? Queimavam casas, destruíam plantações, para que nada pudesse ser usado pelo exército inimigo. Então, quando Napoleão chegou, esperando vencer facilmente a guerra, porque ele achava que o exército russo iria atacar ele de peito aberto, o que é que o exército russo fazia? Atacava e se escondia, atacava e se escondia. Então, a guerra durou muito tempo, e sem alimentos, e sem proteção, e ainda sendo constantemente atacado, o exército de 600 mil homens foi rebaixado para mais ou menos 60 mil. A ideia daquele Napoleão invencível acabou caindo por terra. Os outros, fora isso também, Napoleão acabou rompendo muito com a ideia da Revolução Francesa. Começou a adquirir e colocar sobre si práticas e ideologias absolutistas. Consequentemente, ele acabou perdendo apoio de muitos, sobretudo da alta burguesia. Aproveitando essa circunstância, além da fome que a população passava, países como Prússia e Inglaterra invadiram a França e venceram Napoleão numa guerra. Napoleão foi obrigado a abdicar e ficou preso durante um tempo. Só que, na ilha de Elba, tá bem? Só que você vai ter uma seguinte situação. Napoleão fica ali durante um tempo, depois reorganiza seu exército e ataca novamente a França. Chega a governar, no que ficou conhecido como Governo dos 100 Dias. Mas novamente foi atacado e vencido na Batalha de Waterloo, sendo preso na longínqua ilha de Santa Helena, ficando preso até sua morte, provavelmente envenenada. Agora, e depois disso? Os principais países que venceram Napoleão fizeram um congresso na cidade de Viena, que tinha como princípios reorganizar a Europa depois do período napoleônico, lançando aí dois princípios básicos, que era o princípio da legitimidade e o princípio do equilíbrio, tá bem? O que era esse princípio da legitimidade? Aqueles que foram retirados do poder por Napoleão seriam colocados de novo. E o princípio do equilíbrio, basicamente, era o quê? As nações vencedoras teriam um maior aumento de suas colônias. Fora isso também, eles vão criar uma política, uma união político-militar denominada de Política da Santa Aliança, que visava justamente lutar contra as ideias liberais que ainda existiam e garantir que os princípios do Congresso de Viena fossem colocados em prática. Pois bem, gente, só isso. Espero que tenha sido útil e até a próxima. Tchau, tchau.